Ok, amigo. Hoje eu imagino que alguns aí devem ter se familiarizado com o título da mensagem, né? Quando você entra na internet, você acaba encontrando muitas pessoas que, ao invés de estarem fazendo convites para o seu casamento, fazem convites para uma festa para comemorar o seu divórcio. E alguns então dizem: olha, finalmente estou livre, venha comemorar comigo, barzinho tal, endereço tal, não se preocupe com a roupa. E ao olhar assim para a internet, chega a ser até um tanto cômico o que as pessoas postam, o que elas fazem com aquilo que é uma tragédia. Elas olham para o divórcio como sendo uma bênção. As pessoas olham para o casamento como se fosse um aprisionamento. E olha, eu tenho achado tão interessante a maneira como as pessoas elas olham para o casamento. Criaram alguns estereótipos. Casamento é uma prisão. E alguns colocam inclusive a fotinho do noivo e de uma noiva embaixo escrito assim: game over. A noiva dando um sorriso maroto e o noivo com uma cara de triste, acabado, acabou a vida para mim. Como se a vida do cidadão a partir desse momento acabasse, né? Como se antes do casamento ele pudesse fazer tudo o que ele bem entende. Como se a vida antes do casamento fosse uma vida sem regras, livre de regras. E claro que não é assim. Alguns chegam a afirmar, inclusive. Você vai olhando assim para algumas postagens de algumas pessoas influentes. Alguns chegam a dizer: a diferença entre o casamento e a cadeia é que a cadeia você joga futebol aos domingos. Alguns chegam até a dizer algumas coisas até um tanto engraçadas. Mas, na verdade, o divórcio não é uma bênção. O divórcio é uma tragédia. Eu vou começar a minha fala, como dizem os nossos jovens, dando no meio, como eles dizem. Uma expressão popular, uma gíria. Olha, o pastor chegou com os 2 pés no peito da gente, eles falam assim. Mas antes de eu ler o texto bíblico, eu gostaria de começar para você, como dizem nossos jovens, né? Indo ao ponto. Por que se casou, eu pergunto? Por que você se casou? Por quê? Então, se o casamento é um aprisionamento, você não... Por que você se casou? Por acaso alguém te obrigou, colocou uma faca no teu pescoço e disse assim: olha, casa com a minha filha, casa com meu filho, senão eu te mato. Alguns podem dizer assim: não, pastor, não foi com uma faca, mas foi quase isso. Então veja, o problema é que nós queremos os prazeres e não queremos os compromissos. Esse é o problema. O problema não está com o casamento. O problema está com a nossa natureza pecaminosa. Esse é o problema. Tanto na vida de solteiro como na vida 2 é carregada de responsabilidades. Nós vimos isso quando falamos sobre o solteirismo na Bíblia. Queremos o prazer sem compromisso, queremos o bônus sem o ônus, não é assim? O ônus das responsabilidades que isso acarreta, isso nós não queremos. Agora, entenda aqui uma coisa. O casamento não é uma prisão. O casamento, da perspectiva de Deus, é uma união. Não é você estar preso a outra pessoa do tipo: ela está me prendendo. Eu quero ser livre, eu quero ir para o mundo. Não, o casamento não é estar preso a outra pessoa. É você estar unido a outra pessoa. É totalmente diferente. Essa união, ela é acompanhada de responsabilidades, de reciprocidade, de respeito, lealdade e amor. Casamento não é sinônimo de prisão. Os dois terão liberdade. Os dois terão. Mas uma liberdade que não desrespeita a si mesmo e um ao outro dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Eu vou trocar de microfone aqui. Eu encerro essa primeira parte aqui, essa introdução que eu estou fazendo, né? Casamento só será uma prisão, queridos. Só será uma prisão se amar, partilhar, dividir, respeitar for um crime para você. Porque na verdade, casamento ou se casar é ser livre para amar. Essa é a realidade. Eu quero que você então abra a sua Bíblia e nós vamos retornar ao texto de Mateus capítulo 19. Vamos voltar para o texto-chave que nós começamos na semana passada. Um tema um tanto teológico,
um tema complexo, difícil, que carece de muita atenção. Portanto, eu peço que você preste muita atenção, porque novamente eu não vou pregar, eu vou fazer um estudo com você. E por que muitas vezes, pastor, não é abordado esses assuntos no púlpito? Porque são assuntos difíceis que requerem tempo. E muitas vezes os pregadores querem pregar e não ensinar. É claro que você deve ensinar por meio do sermão, mas nem sempre é possível você ficar contando historinhas, aquela água com açúcar muitas vezes, né? É o amor, é o amor. Nós temos que, nem sempre é possível isso, muitas vezes nós temos que nos dedicar a realmente comparar textos, ler os textos, analisar contextos históricos, culturais, linguísticos, para daí então nós temos uma opinião bem fundamentada na palavra. Então, a minha proposta nessa manhã, mais uma vez, é um convite para que você venha estudar a palavra. Para isso você tem que ter a Bíblia aberta com você o tempo todo hoje. Ok? Preparado aí? Então, vamos ler comigo a partir do verso 3. Ok? A partir do verso 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles então: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e a mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, relação sexual ilícita, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ok, vamos lá. Vamos então analisar hoje o estudo, a continuidade sobre a questão de divórcio no novo casamento. Veja, hoje eu quero me concentrar um pouco mais na segunda pergunta feita pelos fariseus e nos demais relatos nos evangelhos. Eu não quero me concentrar nas declarações paulinas aqui. Eu estava, inclusive, estudando o texto, o assunto, eu pensei: meu pai, eu vou ter que fazer um parte 3, não vai ter jeito. Porque esse assunto ele é muito vasto, e pelo jeito eu vou ter que criar parte 3, dar um nome para isso aqui depois, né? É o desfecho final, o que é que nós podemos dizer aí? Porque é um assunto muito vasto. Então, hoje eu quero me concentrar na segunda pergunta feita pelos fariseus, e antes eu vou fazer aqui uma reprise sobre a respeito da primeira pergunta. Duas perguntas eles fizeram aqui. Então vamos lá. Para a primeira pergunta, eles disseram: é lícito dar carta de divórcio, divorciar-se de uma mulher por qualquer motivo? Essa é a primeira pergunta. Para a primeira pergunta apresentada pelos fariseus, Jesus responde começando com uma repreensão. Ele diz assim: não tendes lido. O que é isso? É uma forma de repreensão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: por que vocês estão me indagando a respeito desse assunto? Vocês não leram o relato da origem do casamento? Vocês não são mestres em Israel? Não são vocês que ensinam o povo a respeito dessas coisas? E ele continua sua fala se valendo da narrativa de Gênesis, capítulo 1, verso 27 e o capítulo 2, verso 24. Abra lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, nós vamos ver da onde Jesus tirou a resposta. Porque daí Jesus apresenta a resposta com base nesses dois versos. Vamos, o primeiro verso é Gênesis 1, 27. Em Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ponto. Uma vez que Jesus diz que Deus criou homem e mulher, aí ele vai para o capítulo 2, verso 24. E diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Preste atenção aqui comigo. Quando você lê esse texto, lá no livro de Gênesis, dentro da narrativa da criação, parece que essa frase, ela foi dita por Adão, ou é no mínimo um comentário de Moisés do que está acontecendo ali. Só que, antes de ser interpretado por uma fala de Adão ou por um comentário de Moisés, Jesus afirma que quem pronunciou essa fala foi o próprio Deus. Colocando então dessa forma que a legitimidade do casamento repousa sobre a maior autoridade nos céus e na terra, acima até mesmo de Moisés, que foi quem escreveu. Isso aqui é muito importante, porque é como se Jesus estivesse respondendo, quebrando objeções antes delas surgirem. Já viu o comportor aí? Se temos comportores, talvez eles se identifiquem com essa expressão. Quebrar objeções antes de elas surgirem. E Jesus está fazendo isso. Ele sabia que eles iam apresentar a Moisés como um argumento depois, numa segunda pergunta. E ele já quebra essa pergunta já na primeira resposta. Ele diz: sobre quem repousa a legitimidade do casamento? Sobre quem? Sobre Deus. Portanto, Deus criou. Você encontra alguma exceção lá para o casamento? Existe alguma cláusula de exceção ali? Olha, Adão, se ela não for muito agradável aos seus olhos, vai que eu errei, alguma coisa aconteceu, você pode se divorciar. Existe isso ali? Não existe. Logo, não existe a opção de casamento, de divórcio para o casamento. É isso que Jesus está dizendo. Não existe a opção do divórcio. O divórcio não é uma opção. Então Jesus, ele vai para o princípio da origem do casamento, que é superior à legislação que vem na sequência, num contexto de pecado que Moisés tem que corrigir o povo. Logo, a resposta para a primeira pergunta de Jesus é: conforme o que Deus criou, o casamento é indissolúvel. O divórcio não é uma opção e vocês precisam crescer juntos, aprender a crescer juntos. O casal precisa aprender a resolver os problemas juntos. Eles precisam amadurecer juntos. Porque crescer dói, é verdade. Mas você não foi criado para ficar estagnado, você foi criado para a expansão. E o casamento será uma espécie de um laboratório para isso, para alcançar os objetivos de Deus na tua vida. E só que esses objetivos vão ser alcançados se você permanecer junto. Não existe a opção da ruptura. Em sua declaração sobre o divórcio, Jesus deixa claro que as Escrituras são normativas. Apesar de Jesus estar vivendo em uma época de mais de 4.000 anos depois do paraíso de Gênesis 1 e 2, ele aplica os princípios estabelecidos no Éden, nos mostrando que o tempo pode mudar, as épocas podem ser outras, as culturas podem ser diferentes, mas isso não altera o conteúdo da mensagem bíblica e os seus princípios. Portanto, queridos, tudo que as Escrituras dizem sobre o matrimônio dentro do ideal edênico de Gênesis 1 e 2 continuam válidos e obrigatórios. Nesse caso, na nova aliança, que é a qual nós estamos vivendo, o casamento continua monogâmico, heterossexual e vitalício. Essas são as implicações da resposta de Jesus. Algumas pessoas vão dizer, inclusive, assim: ah, pastor, é muito difícil permanecer casado, porque nós naturalmente não somos monogâmicos. Nós somos polígamos. Sim, realmente, naturalmente, por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Isso a Bíblia já dizia. Agora, isso não deve ser agora um álibi, não deve ser agora argumento para justificar as minhas aventuras sexuais. Agora, é verdade sim que é natural ao ser humano, muitas vezes tem esse pensamento e essa vontade. No entanto, nós temos que entender que a nossa natureza, ela não reflete a natureza de Deus. Então nós precisamos estar ligados a Cristo, para que Deus possa agora reproduzir em nós o seu caráter. E a nossa natureza ser agora, eu diria, reorganizada. A nossa natureza ser agora restaurada para a imagem daquilo que era Adão antes da queda. Mas isso não é argumento para o divórcio.
Na sequência, eles fizeram sua segunda pergunta. Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Nós gastamos um bom tempo no sermão passado falando sobre Deuteronômio 24. Aonde eles se baseiam, aonde está a suposta ordem ou mandamento de Moisés a respeito da carta do divórcio e mandá-la embora. Jesus então começa dizendo a eles que esse mandamento foi uma concessão dada por Moisés em face da dureza do coração do povo, em se submeter à vontade de Deus em relação ao casamento, e que esse procedimento não retratava o ideal do Criador. Na sequência, então, agora vem, ele apresenta uma cláusula de exceção. Mateus 19:9. Ali está a cláusula de exceção ao casamento. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por relação sexual ilícita, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Essa é a cláusula de exceção. Eu vi que algumas pessoas postaram ali: pastor, mas se somente as relações sexuais ilícitas dão direito ao divórcio, então como que fica o abuso? Onde que fica a misoginia? As pessoas que são, infelizmente, eu diria assim, que abusadas fisicamente, apanham do marido, vai viver nesse inferno pro resto da vida? Porque, segundo o que o pastor disse, elas não podem se divorciar. Sabe por que você está dizendo isso? Porque você não entendeu a declaração de Jesus. Preste atenção aqui comigo. Olha só, preste atenção no texto. Eu vou ler o texto de novo então para você. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por relação sexual ilícita, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Então agora preste atenção. Olhe para mim aqui, como diz o pastor Luiz Gonçalves, né? Um divórcio seguido de um novo casamento, não sendo por relação sexual ilícita, é comparado ao adultério. Se não envolveu relações sexuais ilícitas, esse novo relacionamento é comparado ao adultério por Jesus. E não apenas por Cristo, pelo próprio Moisés em Deuteronômio 24. Porque é isso que Moisés estabelece lá. Se você for analisar Deuteronômio 24, não sei se você lembra, que a mulher acaba se contaminando no segundo casamento, porque ela foi repudiada pelo primeiro. Ele deu a carta de divórcio, mandou ela embora, mas ela se casou pela uma segunda vez. E ela se casa. Só que quando ela se casa, o segundo, em determinado momento, também passa a odiá-la, ou morre. E ela agora fica solteira ou viúva. E aí então, aí vem uma ordem. O primeiro não pode tomá-la como esposa novamente, porque ela foi contaminada. Essa é a questão. Então veja, por que ela se contaminou nesse segundo casamento? É porque ela estava divorciada, mas não livre para novo casamento. Ao primeiro marido repudiá-la sem ela ter adulterado, ele a expôs ao adultério. Isso significa que o segundo casamento da mulher é equivalente a um relacionamento adúltero. Por isso ela está contaminada, mas ela não era punida. Por que ela não era punida, pastor? Porque o primeiro marido a mandou embora. Dessa forma, ele a expôs a um segundo casamento, levando-a dessa forma a contaminar-se. A legislação aqui de Deuteronômio 24, de forma sutil, condena o primeiro marido, embora a sua ação de mandá-la embora não fosse punida e sim tolerada. Essa atitude não tinha aprovação divina. Esse é o primeiro ponto. Então o que Jesus está dizendo na segunda resposta aos fariseus, nada mais é do que exatamente aquilo que Moisés está dizendo nas entrelinhas em Deuteronômio 24. Exatamente a mesma coisa. Agora, em outras palavras, o que Jesus ensina aqui é o que Moisés havia ensinado, né? Agora, preste atenção. Note aqui uma coisa. Jesus está apresentando a única forma válida, preste atenção, de divórcio seguido de novo casamento. Mas ele não está falando que relações sexuais ilícitas são as únicas causas válidas para um divórcio. É isso que você não entendeu no texto. Percebeu aqui agora a diferença? Jesus está apresentando uma cláusula de exceção dizendo que uma pessoa que
repudia sua mulher e casa-se com outra sem que houve relação sexual ilícita, esse novo relacionamento é considerado um adultério. Então veja, o que Jesus está apresentando não é que relações sexuais ilícitas são a única causa para um divórcio, mas elas são a única causa para um divórcio seguido de um novo relacionamento. Essa é a questão. Pastor, então quer dizer que existem outras causas para o divórcio? Sim. Agora, o que não existe é outras causas para o divórcio seguido de novo casamento. Aí não existe mesmo. Essa é a única. Entenderam agora? Então veja. Em outras palavras, vou colocar em outras palavras aqui. Para uma pessoa que acabou se divorciando, só poderá se casar novamente se o relacionamento anterior foi rompido por traição que envolveu relação sexual ilícita. É isso. Se esta não foi a causa, ela não poderá se casar novamente. E se vier a se casar, melhor dizendo, se vier a se casar, esse relacionamento será considerado um ato de adultério para com o cônjuge anterior. E aqui eu quero fazer, na verdade, uma consideração. Algumas pessoas, elas se divorciam, dizendo que não é possível conviver mais, uma incompatibilidade de gêneros. Cada um vai para o seu canto. Mas sabe o que está acontecendo? Apesar de ter sido muitas vezes um comum acordo, não significa que isso está correto. Abraão e Sara também estavam em comum acordo de Abraão ter um caso com Agar, e nem por isso aquilo validou aquele relacionamento. Nem todo ato em consentimento de homem ou uma mulher, nem toda decisão tomada por um consentimento das duas partes é correto. Existe um limite para isso. Então, os dois agora escolheram se divorciar. Não dá mais, pastor. Eu tenho um temperamento, ele tem outro. Eu tenho um jeito de ver a vida, ele tem um outro jeito. Não dá. Nós não conseguimos mais viver juntos debaixo do mesmo teto, sem brigar um pouco, sem discutir. Sabe o que você está fazendo se você permitir isso acontecer? Você está expondo o seu esposo ou a sua esposa ao adultério. Isso significa que você tem parte na culpa se ele tiver um novo relacionamento, sim. Muitas vezes, o que a igreja faz? Muitas vezes ela pune a pessoa que pulou a cerca primeiro. Diante de uma situação como essa, o que vai fazer? A primeira pessoa que então contrair um novo casamento, novas núpcias, esse então é removido da igreja. E o outro fica belo e formoso. Mas este é culpado por aquela segunda situação. Apesar da pessoa ter escolhido entrar no segundo relacionamento sem poder, ela não é culpada sozinha. Porque ela só está naquela situação porque o outro lhe deu o divórcio, expondo então a pessoa ao adultério. Você está entendendo aqui? Não existe aqui parte inocente, os dois são culpados. Na verdade, num caso como esse, os dois devem ser disciplinados. Os dois. Porque um causou a desgraça do outro. O outro só está num relacionamento considerado um relacionamento adúltero, não simplesmente por uma escolha, mas por uma situação, uma circunstância que você a colocou ela. Então, infelizmente, muitas situações vão ser ocasionadas pelas nossas próprias decisões em ter se divorciado do cônjuge. Eu não estou aqui falando de todos os casos, existem casos e casos. Eu imagino que você tenha maturidade para entender que tipo de caso eu estou dizendo aqui. São casos, não estou aqui fazendo um apanhado geral, é apenas casos específicos, mas existem outros casos que realmente não se enquadram nisso. Veja, pastor, então existem casos em que uma pessoa pode se divorciar sem que tenha havido a traição por relação sexual ilícita? Sim. Se divorciar, sim. Se casar novamente, não. Existem casos, sim. É por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10, ele vai dizer o seguinte: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor,
que a mulher não se separe do marido. Ele então já começa a repetir o ensinamento de Cristo aos fariseus. O divórcio não é uma opção, esse é o ideal. E ele continua na carta dizendo: se porém ela vier a separar-se, e olha o que Paulo diz, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Isso aqui está em 1 Coríntios 7, 10 e 11. Ou seja, aqui Paulo está reproduzindo os ensinamentos de Cristo. Ele não está apresentando algum conceito novo. Ele defende o ideal divino. No entanto, se o ideal não puder ser alcançado e acabar havendo uma separação, uma mulher ou um homem cristão não tem o direito de se casar outra vez. Não tem direito. Ele está falando aqui de uma separação onde provavelmente não houve relação sexual ilícita envolvida. Porque se houvesse, ele não diria para a pessoa não se casar. Aqui, o que Paulo provavelmente está tratando é de um caso de separação onde não aconteceu a relação sexual ilícita, que legitimasse então o divórcio para um novo casamento. Houve a separação, tudo bem, mas você não tem direito a casar-se novamente. Repetindo então, Jesus não disse que só há uma forma válida para o divórcio. Nós estamos num contexto de pecado, infelizmente. Mas que só há uma forma válida para divórcio sucedido de novo casamento. Se no primeiro relacionamento ocorrer um ato de traição por relação sexual ilícita, é somente essa a exceção que lhe dá direito ao novo casamento. Eu espero que tenha ficado claro para vocês isso aqui então. Mas pastor, algumas pessoas dizem que Jesus não aprovou o novo casamento. Agora vamos para as opiniões contraditórias a tudo isso que eu tenho apresentado para vocês. Nós temos muitas opiniões dentro do universo cristão, dentro da interpretação bíblica, dentro inclusive da própria igreja. E alguns vão dizer assim: pastor, alguns teólogos, alguns teóricos, alguns mestres vão dizer que Jesus não aprovou um novo casamento, mesmo que tenha ocorrido a relação sexual ilícita. E aí então eu pergunto, com base no que esses teóricos, esses biblistas, esses exegetas, esses pastores afirmam tal coisa? Eu vou dizer para você, porque para ser honesto e justo com você, eu tenho que apresentar o conceito bíblico, mas eu tenho que apresentar o contraponto do por que as pessoas pensam diferente, e agora corrigir o porquê, aonde elas estão errando no pensamento. Então, eu não costumo apresentar algo de forma parcial. Eu quero que você entenda o porquê que as pessoas chegam a esse tipo de raciocínio. Dentro da própria igreja, eles vão dizer assim: não, Jesus nunca permitiu o novo casamento, não existe isso. Você já ouviu isso aí? Então veja, com base no que algumas pessoas dizem isso. Primeiro, por não haver uma declaração explícita de Jesus. De todas as vezes que Jesus trata do assunto, ele não declara de forma explícita que é permitido novo casamento por uma pessoa que foi vítima de um adultério. De fato, e isso é uma verdade. O conceito de novo casamento é uma questão que está implícita e não explícita. Então alguns vão argumentar isso. Só que como que eles constroem o raciocínio? Eles vão utilizar outros textos de Jesus, dizendo que nesses outros textos, Jesus que tratou também sobre o divórcio, também, por que ele não colocou de forma clara, de forma evidente, que uma pessoa que acaba tendo um problema de traição por relação sexual ilícita no casamento, que tem o direito de se divorciar e casar de novo, por que ele não coloca isso de forma clara, um novo casamento? E eles vão dizer, existem outras passagens da Bíblia que não mencionam nada disso. Veja só, vamos lá para Mateus 5, 31 e 32. Essa é uma passagem da Bíblia que faz parte do Sermão da Montanha. Uma parte, um fragmento do Sermão da Montanha. Vocês sabem que o Sermão da Montanha foi proferido por Jesus no início do seu ministério. É o famoso Sermão das Bem-aventuranças, e na sequência é um sermão longo, uma série de ensinamentos, que está ali em Mateus capítulo 5 ali,
em diante, vai percorrendo mais de um capítulo na Bíblia. E dentre esses ensinamentos, Jesus vai falar sobre o adultério. E de repente, no verso 31 e 32, Jesus vai dizer o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então algumas pessoas vão dizer assim, viu, pastor? Aqui Jesus não está dizendo que o fato de ter havido relação sexual ilícita dá o direito de novo casamento. Não, ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo que, nesse caso aqui, a relação sexual ilícita dá direito ao divórcio, mas não a novo casamento. É isso que as pessoas vão argumentar. Então veja. Em primeiro lugar, conforme eu disse, essa fala de Jesus foi o início do ministério, o Sermão da Montanha. E aqui, Jesus, dentro do contexto imediato, Jesus estava corrigindo as explicações rabínicas a respeito do divórcio. Jesus não estava corrigindo a Moisés, estava corrigindo a interpretação dos mestres da lei a respeito dos escritos de Moisés. Já vamos começar por aqui o assunto. Em outras palavras, preste atenção. Na época do primeiro século, como que as pessoas estudavam as escrituras? Era assim, ó. Elas não liam mais as escrituras, porque as escrituras estavam em hebraico, e a população falava o aramaico. Então, o que era necessário? Nas sinagogas, que eram presididas pelos fariseus e escribas, que é inclusive o grupo no qual Jesus estava lidando várias vezes, o que eles faziam? Eles liam a Torá, os escritos de Moisés, em hebraico, traduziam para o aramaico e depois explicava o texto. Depois fazia a aplicação do texto. Jesus aqui, ele não está corrigindo Moisés, porque ele está falando exatamente aquilo que Moisés dizia. Jesus está corrigindo a aplicação rabínica a respeito dos escritos de Moisés. Ou seja, o que Jesus disse? Ouviste o que foi dito. Ele não disse assim, está escrito, eu porém vos digo. Não é isso. Jesus não está citando diretamente as escrituras. Ele está citando indiretamente. Ele está citando, na verdade, as explicações rabínicas. Então, vocês ouviram o que foi dito. Porém, não é bem assim como eles explicam. A verdade é assim. E Jesus então vem e corrige o pensamento rabínico. É isso que ele está fazendo aqui. Então, amigos, o que Jesus está corrigindo então? Jesus está dizendo a mesma coisa que ele vai dizer em Mateus 19, mas com algumas diferenças. Ele reprova o divórcio, exceto aquele que ocorre por relações sexuais ilícitas. No Antigo Testamento, as relações sexuais ilícitas custariam a vida do infrator. Em Jesus, custam o casamento. Jesus aqui não está sendo favorável à penalidade por apedrejamento. Jesus não está sendo favorável a isso aqui. Mas as relações sexuais ilícitas talvez não vão custar não vão custar a sua vida, mas vão custar o seu casamento, se não houver perdão e reconciliação. Agora veja, novamente, o direito a novo casamento está subentendido aqui. Por quê? Porque pare para pensar. A ênfase dele está em apresentar a situação de quem foi repudiada. Essa é a ênfase de Jesus aqui. Diferente, inclusive, de Mateus 19, onde a ênfase de Jesus está em quem repudiou. Preste atenção, são coisas diferentes. A ênfase de Jesus no Sermão da Montanha é um, e a ênfase dele em Mateus 19 em resposta aos fariseus é outra. Então, mas pastor, eu ainda não entendi. Vou explicar. Olha só. O que Mateus 5:31 está dizendo? 31 e 32 está dizendo? Que aquela que foi repudiada, a ênfase está nela. Ele diz assim: se alguém casar com ela, está cometendo adultério. Só que lá em Mateus 19 ele diz: aquele que repudiou e casar-se com outra, comete adultério, quando não houve relação sexual ilícita. Você está entendendo então a diferença? Enquanto em Mateus 5
Jesus se concentra na que foi repudiada. Em Mateus 19, ele se concentra em quem repudiou. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quem repudia uma pessoa e se casa com outra, não sendo por relações sexuais ilícitas, está em adultério. Mas não pense que a outra parte está ilesa, porque quem foi repudiada também não é inocente. A pessoa que foi repudiada também não pode se casar, a menos que houve relação sexual ilícita. Agora, se ela foi repudiada, não houve relação sexual ilícita, e ela se casa com outra pessoa, ela também está em pecado. O problema não está sobre aquele que deu o divórcio, está sobre aquele que recebeu também o divórcio. É isso que Jesus está dizendo. Então veja, vou repetir, né? Não somente a pessoa que repudia não poderia se casar com outra, mas a própria repudiada também não poderia, caso não houvesse acontecido relação sexual ilícita naquele matrimônio. É só uma questão de ênfase. Mas nos dois casos, o novo casamento está subentendido. Não está explícito, não, mas está subentendido. Agora veja, pense comigo. Tá, pastor, mas criarmos um procedimento em cima de algo que está subentendido não é meio frágil? Então, pare para pensar aqui comigo. Se você acha que isso é frágil, pare para pensar aqui comigo. Se uma pessoa que foi vítima de um adultério, e ainda por cima, além de ter sido vítima, buscasse a reconciliação, buscasse o perdão, e aí tentasse de todas as formas a reconciliação, mas o outro que adulterou não muda o comportamento. Ele continua vivendo uma vida desregrada, sem compromisso, sem fidelidade, uma vida de promiscuidade. E aí então, a parte inocente, ela decide então se divorciar. Preste atenção no raciocínio. Ela é a parte inocente. Está tentando, inclusive, até mesmo a reconciliação. Mas o cidadão não muda. Ela decide então não viver mais debaixo de uma situação como essa. Ela decide se divorciar. E aí o seguinte, pare para pensar. Se ela, a parte inocente, se divorcia, mas não pudesse se casar novamente, conforme o entendimento de alguns, se assim fosse, a exceção de Jesus estaria punindo a vítima e não o infrator. Simples assim. A parte inocente, presta atenção, ela perde o cônjuge, ela perde a família, ela perde a estabilidade emocional, e perde a estabilidade financeira, ganha alguns traumas, e ainda por cima Jesus diz, você não pode se casar, viu? Você não pode se afeiçoar de uma outra pessoa. Você nunca mais poderá desfrutar de um prazer, de uma relação. E eu pergunto, quem que estaria sendo punido dessa forma? O infrator ou a parte inocente? É claro que é parte inocente. Então isso não faz nenhum sentido. Isso não seria justo. É claro que um divórcio legítimo permite um casamento legítimo. Está entendendo aqui? Então quando algumas pessoas falam para mim, mas estabelecer um procedimento com base em algo que está subentendido é frágil. Então, me explica essa situação. Você quer então punir a parte inocente? Então, você acha que Jesus está punindo aquele que sofreu o problema? Além de ter perdido tudo, ainda eu vou ter que ficar solteira ou solteiro pro resto da minha vida. Porque Jesus disse que eu não devo me casar. E o outro fica lá, festando, bagunça. Como assim? Não faz nenhum sentido isso. Portanto, para um divórcio legítimo, que é aquele que ocorre por relações sexuais ilícitas, esse tipo de divórcio também lhe dá direito a um casamento legítimo. Senão não faria nenhum sentido a exceção apresentada por Jesus. Mas existe um outro grupo de pessoas que vão dizer que Jesus não permitiu o divórcio. Pastor do céu, mas que confusão. Pois é. Eu primeiro apresentei ali um grupo que diz que não é permitido novo casamento. E agora, mas há um outro grupo, e eu já respondi isso. Agora, existe um outro grupo que vai dizer que não é permitido nem sequer o divórcio. E eles vão utilizar basicamente dois textos da Bíblia para isso. Que está em Marcos capítulo 10, lá é o primeiro texto. Eles vão dizer que Jesus não permitiu o divórcio sob nenhuma hipótese,
e vão utilizar os relatos paralelos de Mateus, que é Marcos e Lucas, para tentar provar isso. Marcos capítulo 10, verso 10 a 12, então. Então nós vamos ler o texto. Antes de você ler, olha aqui para mim. Esse texto de Marcos 10 é também a narrativa do mesmo episódio de Mateus 19, aquele embate de Jesus com os fariseus. O texto base, texto-chave do nosso estudo. Só que aqui em Marcos vai ter diferenças. Note aqui o que Marcos vai dizer do verso 10 ao 12. Diz o seguinte: em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, ou seja, contra a primeira. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério também. Pastor, aqui está diferente, está mesmo? São relatos, está diferente os relatos? Sim, estão diferentes. Lá em Mateus 19 não diz essa fala de Jesus com os discípulos, não narra esse momento em que eles chegam em casa e Jesus agora é interrogado pelos discípulos. Não, Mateus ele omite essa informação. Marcos ele apresenta esse aspecto que não havia sido apresentado com Mateus. Então Marcos vai dizer que o assunto do divórcio aqui e novo casamento não vai ficar apenas na resposta pública de Jesus aos fariseus. Os discípulos depois vão lhe interrogar em casa sobre a questão. Marcos então se concentra em dizer que Jesus disse aos discípulos no particular depois do embate público. Pastor, os relatos não são contraditórios? Não, eles são complementares. Enquanto Mateus se foca em relatar o embate público de Jesus, a resposta pública de Jesus aos fariseus, Marcos se concentra no desdobramento do embate, que aconteceu depois na casa, onde os discípulos o interrogam novamente sobre aquele assunto, que espantou eles, inclusive. Se você olhar lá em Mateus 19, eles vão dizer assim: bom, mas se essa é a situação do homem para com uma mulher, então não convém nem casar. E Jesus diz: pois é, mas nem todos estão aptos para entender isso aí. E eles ficam aterrorizados, porque os discípulos, querendo ou não, eles eram partidários de Hilel. Lembra de Hilel, o famoso rabi, que dizia que poderia divorciar-se por qualquer motivo? Eles eram partidários dessa ideia. Aí vem Jesus e diz que não, você não pode se divorciar por qualquer motivo. Não pode ser assim. Agora, divórcio que te dá... não pode se divorciar-se por qualquer motivo, e isso te dá direito a novo casamento? Claro que não. Só existe um tipo de divórcio que te dá direito a novo casamento. Qual é esse? Relações sexuais ilícitas. E eles se horrorizam diante da afirmação. Em casa, então, eles voltam a tocar no assunto de novo. Então, aqui, Marcos e Mateus devem ser vistos como narrativas complementares e não excludentes. Só que aqui acontece uma coisa seguinte: Marcos ele vai fazer algo interessante aqui. Ele vai dizer que nesta conversa de Jesus com os discípulos, Jesus apresenta o caso de divórcio e novo casamento sendo válido tanto para homem quanto para mulher. Algo que Mateus não menciona isso. Veja, tanto o homem quanto a mulher que vier a se divorciar e se casar novamente comete adultério, quando não há relação sexual ilícita. Nesse caso, a possibilidade de dar início ao processo do divórcio não era algo que poderia ser realizado apenas por parte do homem, mas da mulher também. Na lei romana, inclusive, a mulher tinha o direito de dar entrada ao processo do divórcio. Jesus está condenando o divórcio, sem mencionar aqui as relações sexuais ilícitas, é verdade. Então, só que ele está colocando homem e mulher em pé de igualdade. Por isso que Marcos escolhe narrar o episódio de Jesus com os discípulos no particular, do que narrar o episódio de Jesus com os fariseus. Por quê? Porque no episódio particular de Jesus com os discípulos, Jesus coloca homem e mulher em pé de igualdade. E qual era o público de Marcos quando ele escreve o Evangelho? Os romanos. E dentro do território romano, as mulheres tinham o mesmo direito que o homem com relação ao divórcio. Então por isso que Marcos ele vai escolher essa parte da história
para colocar no seu evangelho. Mas, pastor, aqui não diz que pode se divorciar por questões de relações sexuais ilícitas. E é aqui que os críticos vão dizer. Eles vão dizer o seguinte: olha, aqui em Marcos 10, Jesus diz que quem repudiar sua mulher e casar com outro comete adultério. Ele não diz que existe uma exceção. Mas a menos que haja relação sexual ilícita. Aqui Jesus não apresenta essa exceção. É claro que ele não apresenta. Por quê? Porque é um episódio diferente. Jesus já havia dito no embate público e agora ele está sendo interrogado na casa. É por isso que seria redundante ele mencionar isso de novo. Ele já havia dito isso. Então, Marcos não está sendo uma narrativa que está confrontando Mateus. Não. É apenas uma narrativa complementar. E quando Jesus é interrogado em casa pelos discípulos, ele não precisa entrar novamente em todos os meandros daquilo que ele disse, porque ele já havia dito. Ele só vai se concentrar naquilo que eles se resistirem a entender. Essa é a questão. Então, amigos, Marcos escolhe então narrar um momento em que Jesus coloca homem e mulher em pé de igualdade devido ao seu público-alvo. Marcos está falando para Romanos. Marcos, ele não menciona essas cláusulas a cláusula de exceção exatamente por estar narrando o desdobramento do embate e não o embate em si. Por isso que não está mencionado lá relações sexuais ilícitas. Aqui já está a resposta para os críticos. Agora, último texto dessa manhã. Outro texto que eles utilizam para dizer que não existe exceção para o divórcio. Relação sexual ilícita é algo que aparece só em Mateus e talvez eles vão dizer o seguinte: por só aparecer em Mateus, provavelmente isso foi inserido por algum copista no processo de transmissão do texto. Só que tem um detalhe: não existe um manuscrito sequer de Mateus que não contenha essa cláusula de exceção. Todos os manuscritos têm. Todos. Portanto, eu pergunto, com base no que para afirmar uma coisa dessa? Mas então eles vão dizer assim que, olha, em Marcos, narrando o mesmo episódio, Marcos não menciona relações sexuais ilícitas. E Lucas também não. Logo, por que só Mateus menciona? Eu já expliquei por que Marcos não menciona. Agora vamos para Lucas. Lucas 16, 18. O mesmo episódio é narrado e aqui no Lucas 16, 18, Lucas diz o seguinte: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Ponto. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Aqui, Jesus não fala sobre relações sexuais ilícitas. Então, os críticos vão dizer, viu? Nós nem podemos sequer divorciar. Não existe nenhuma razão, nada que possa validar o divórcio. Então, eles vão pegar esse texto para dizer que Jesus nunca afirmou que podemos nos divorciar, nem mesmo pelas relações sexuais ilícitas. Então é aquilo que eu já falei para vocês, né? Eles querem invalidar a cláusula que aparece em Mateus dizendo que porque em Marcos e Lucas não aparece. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, um segredo. Por que Lucas não menciona? Tá, então vamos lá, já expliquei Marcos, né? Por que Lucas não menciona? Note aqui agora uma coisa. Todos os evangelhos, incluindo Mateus, todos eles foram escritos depois do concílio de Jerusalém. Lembram do concílio de Jerusalém que eu mencionei no estudo passado, no sermão passado? Aonde no concílio, no ano 49, a igreja se reúne para discutir o ingresso dos gentios no seio da igreja, se devemos ou não circuncidá-los, e aí então eles tomam um voto e colocam 4 itens obrigatórios que rompem com o paganismo. E um deles era o quê? O não cometer relações sexuais ilícitas. Já era do conhecimento do povo cristão gentio. Portanto, Lucas, ao narrar o mesmo episódio e não mencionar relações sexuais ilícitas, é porque isso já era uma coisa óbvia. Lucas, quando escreve esse evangelho, foi escrito em torno do ano 58, o ano 60, pelo menos 10 anos depois do concílio. E quando teve o concílio, o que aconteceu? Paulo e os demais foram enviados para o povo cristão no mundo greco-romano com a resolução do concílio. Todos tinham esse conhecimento.
10 anos depois, Lucas escreve o seu evangelho. E quando ele escreve para narrar o momento em que Jesus teve um embate com os fariseus a respeito do casamento e divórcio, ele não tem necessidade de mencionar isso, porque era uma coisa óbvia. Então o que agora Lucas vai fazer? Ele vai se concentrar num outro aspecto. Ele vai fazer o seguinte, ó, Lucas 16, 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E olha agora, aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. O que ele está fazendo? Ele está, preste então atenção, ele está unindo o que Jesus disse em Mateus 5 com aquilo que Jesus disse em Mateus 19. Vamos relembrar? O que Jesus disse em Mateus 5? A ênfase estava em quem foi repudiada. E em Mateus 19, a ênfase está em quem repudiou. E o que Lucas faz? Ele coloca os dois no mesmo assunto. Quem repudiar e se casar, comete adultério. E quem foi repudiada e casar com outro, comete adultério. E é isso que Lucas vai fazer. Ele vai unir a fala de Jesus de Mateus 5 com a fala de Jesus de Mateus 19. Numa única declaração. Portanto, aqui, amigos, todos esses questionamentos que as pessoas apresentam, eles apresentam esses questionamentos sem levar em consideração contexto imediato, contexto histórico. Esse é o problema. Então eu já expliquei aqui para vocês, né? Já expliquei esses detalhes aqui todos, agora vocês estão entendidos do assunto. Pastor, mas fica aqui uma pergunta, por que só Mateus menciona a cláusula? E por que Marcos e Lucas, eu entendi, Marcos não mencionou porque é um outro episódio, mas teria mais alguma resposta do porquê só Mateus? Tem. Sabe qual é a resposta? Porque o público de Mateus eram os judeus. Os judeus não cristãos. O público de Marco eram os romanos, portanto os gentios, os cristãos gentios. O público de Lucas era Teófilo, que era um grego convertido ao cristianismo, outro gentio que converteu-se ao cristianismo. Mas em Mateus está falando para judeus, ele está querendo converter os judeus, ele está querendo converter o seu povo. E aí então ele constrói o seu livro dizendo que Jesus é o segundo Moisés, que em Jesus se cumpriram as profecias. Veja, a maneira como ele narra o livro é completamente diferente de Marcos e Lucas. Por quê? Porque Mateus está preocupado na conversão dos seus compatriotas. Então, para eles vai deixar claro, exatamente claro o que Jesus disse. Por quê? Porque ele está corrigindo o pensamento judaico. Ele precisa corrigir o pensamento rabínico. E ao precisar corrigir, ele precisa colocar na íntegra aquilo que Jesus disse, inclusive a exceção. É por isso que Mateus menciona e os demais você também não encontra. E eu termino então dizendo as últimas considerações. Pastor, então quer dizer que na nova aliança, Jesus, ele quer que nós voltemos para o ideal edênico de quando Deus criou o casamento? Sim, ele quer que nós vivamos o ideal. Claro que o ideal é uma vida, é um casamento sem divórcio. Esse é o ideal. Agora note aqui uma coisa. Se, da perspectiva de Cristo, ele quer que na nova aliança nós vivamos no casamento o ideal que era no Éden. Então pare aqui para pensar aqui comigo. As normativas de Moisés a respeito de divórcio em Deuteronômio 24 fazem parte da antiga aliança. A aliança de Deus feita com Israel lá no Monte Sinai. Essa é a antiga aliança. Então eu te pergunto para você, se a nova aliança é um retorno ao ideal edênico de Deus em Gênesis 1 e 2, eu pergunto para você, qual que é mais antigo? A nova, a antiga ou a nova aliança? Então grave isso aqui. A nova aliança, em certos aspectos, ela é mais antiga do que a nova aliança. Jesus não quer que você viva
meramente o aspecto do casamento da perspectiva da antiga aliança. E ele quer dizer para você que a perspectiva da nova é anterior à antiga, lá no Éden. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É isso que acontece, por exemplo, o sábado. Por que sábado e família tem tudo a ver? Porque ambos nascem no mesmo contexto. Alguns vão dizer assim: pastor, nós não temos mais que guardar o sábado na nova aliança. Mas eu pergunto, o que diz a Bíblia no princípio? Aonde que foi estabelecido o sábado? Na antiga ou no Éden? E as pessoas dizem, é no Éden. Então, na nova aliança, o sábado deve ser vivido de acordo com Gênesis 1 e 2. Não de acordo meramente com a antiga aliança. Nesse caso, o sábado continua válido. Porque a guarda do sábado não tem que ver com a antiga aliança, apesar de ter feito parte da antiga aliança. O sábado tem que ver com o ideal de Deus do Éden. Então, o que é a nova aliança? É um retorno para o Éden. E, portanto, esse retorno é mais antigo do que a própria antiga aliança. Esse convite que Deus quer fazer para você. Ele quer que o seu casamento seja um testemunho daquilo que Ele realizou no Éden. Que a tua vida possa ser um testemunho. Agora, é verdade que às vezes alguns desses ideais, infelizmente, não serão possíveis. Para essas situações, Jesus diz, realmente, existe a exceção para divórcio e novo casamento. Mas, pastor, você não falou a respeito das outras exceções para divórcio, que não compreende o novo casamento. Pois é, isso você vai saber nos próximos capítulos. Tá ok? Feche os seus olhos. Vamos orar. Grande Deus, obrigado por mais um estudo dessa manhã. Agradecemos imensamente a Deus a capacidade que o Senhor nos dá de estudarmos os assuntos e compreendermos esses assuntos. Agora sim a gente está entendendo a linha de raciocínio da Bíblia. Por que muitas vezes a igreja age como age? Muitas vezes a gente apenas reproduz o que a igreja pensa e o procedimento da igreja, mas não sabe qual é o raciocínio bíblico por detrás. E hoje nós podemos aprofundar os nossos conhecimentos. Estamos ficando, a Deus, mais conhecedores. E isso coloca sobre nós uma responsabilidade maior. Que nós possamos, ó Deus, procurar fazer do nosso casamento algo que reporte ao Éden, ao teu ideal, aonde nós devemos crescer juntos, aonde nós devemos expandir juntos, resolver os problemas juntos. O Senhor nos criou para o crescimento, e que o casamento, ó Deus, seja um instrumento nas tuas mãos para fazer com que nós cresçamos e para nos salvar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse restante de sábado. E lembrando você, amanhã domingo, comunicando, amanhã domingo começaremos nossos domingos especiais, domingos proféticos, e amanhã estaremos falando sobre o tempo do fim e os sinais da volta de Jesus dentro do tempo do fim. Serão 8 domingos. Eu, pastor Paulo Bravo, pastor Luiz Francisco, estaremos numa única transmissão, transmitido direto também por esse mesmo link, a partir das 7h30 da noite. Nós estaremos ali num bate-papo sobre as profecias da Bíblia. E esse é o primeiro tema e você não pode ficar de fora, ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe imensamente.